Olá, pessoal. Aqui é a professora Luciana do professora de Geografia, né? E hoje vamos fazer uma recapitulação sobre alguns assuntos, né, que caem muito em prova, né? Especificamente para a nossa prova de TP2. Então, o assunto é ordem mundial, tá? Depois a gente vai falar sobre globalização, a gente fala da União Europeia no cenário atual, a China, a industrialização, a gente fala das três revoluções industriais, a divisão internacional do trabalho. Então, é um assunto aqui bem complexo. Eu vou tentar fazer de forma muito resumida. Vocês deverão acompanhar aí com o livro, tá ok? Acompanhem com o livro e estudem mais pelo livro, tá? Então, vamos lá. A gente fala dessa nova ordem mundial, né? Da ordem mundial. A gente lembra que a ordem mundial ela foi de três fatores. Primeira ordem mundial, lá na época da Inglaterra, quando a Inglaterra ela era ela era pioneira, né, na industrialização e tudo mais, tá? Então eu tinha uma ordem unipolar, que a Inglaterra comandava tudo. Na segunda ordem mundial, eu tive aí, na segunda ordem mundial, eu tive a bipolaridade, né? Que foi o momento da Guerra Fria, marcado por Estados Unidos e União Soviética. E atualmente eu tenho a terceira ordem mundial, que é a nova ordem mundial também, tá? Chamada aí de multipolaridade. Multipolaridade porque a gente tem hoje muitos polos de comando no mundo, né? E esse mundo hoje ele manda quem tem mais tecnologia, mais economia, tá? Então esses fatores aí de quem manda e desmanda, isso foi se alternando ao longo do tempo, tá? Teve uma época aí que lá na época da industrialização na primeira ordem mundial, quem comandava era quem tinha indústria, só que hoje em dia já não cabe mais esse critério, tá? Então o critério hoje é esse. Lembrando também que na bipolaridade o critério utilizado era bélico, né? Então, quem tinha maior armamento bélico estava comandando o mundo. Hoje em dia, já não estamos mais nesse critério, tá bom? Agora, uma outra coisa que a gente também não pode esquecer é que essa ordem mundial ela é multipolar, ok? Porém, a gente não pode esquecer da hegemonia que os Estados Unidos têm, tá? E ele é hegemônico, sim. Ele tem um poder, assim, uma supremacia no que a gente fala sobre os critérios econômicos e militares, tá? Então a gente não pode esquecer que ele tem, sim, um poder muito grande no militarismo e na economia, que é a maior economia do mundo. Lógico que a gente sabe que China tá vindo aí, né? Vamos falar então agora sobre um pouquinho sobre mundialização. Então a gente vai falando aí sobre o fenômeno da mundialização, né, gente? Que a mundialização ela é o resultado da multiplicação e da intensificação das relações que hoje acontecem no mundo, né? Tanto os agentes econômicos quanto os diferentes pontos do espaço mundial. Ponto de partida para todos os outros processos, incluindo também a globalização. E aí a gente chega na globalização, né? Primeiro eu vou citar aí um fenômeno da globalização, porque a gente tem que contrapor, porque parecem sinônimos mundialização com globalização, mas não são, ok? Então a globalização ela é a aceleração dessa integração de diversos países, uma maior aproximação do mundo, tá? E isso a gente vai ver alguns fatores, né, que contribuíram para essa globalização. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a globalização ela não é um fenômeno atual, tá? Ela começa desde as grandes navegações. Então, no início da globalização, foi lá nas grandes navegações, quando o homem, né, ele começa a se locomover com mais facilidade e encontrar o mundo e fazer essa comercialização aí. Então, globalização não é atual, tá? Desde 1500, 1400, alguma coisa, tá? Nos dias atuais, a globalização hoje ela está muito, muito, muito intensa. E essa intensidade da globalização, isso tudo é fruto da maior circulação, né? Mais rapidez de circulação das mercadorias, né? Por conta da evolução dos meios de transportes. Os meios de transporte lá durante as caravelas, que já tinha navegação, era a 16 quilômetros por hora. E atualmente a gente tem aí os meios de transporte chegando até 1.000 quilômetros por hora, né? Até um pouco mais, né? Enfim, a globalização, então, como a gente conhece atualmente, ela é fruto da evolução dos meios de transporte e da evolução do meio de comunicação, porque a gente não pode nem falar sobre os meios de comunicação, né? Porque é instantâneo, né? Não é nem evolução. Se a gente voltar atrás aí as cartas e tudo mais, agora é tudo instantâneo. Então, ponto para a globalização.
ponto para a globalização, mas espera aí, né? Porque a globalização também não teve só vantagens, não, tá? A gente tem muita desvantagem nessa globalização. A gente amplia aí o aumento da desigualdade, porque muita gente é excluída digitalmente, tá? Muita gente não faz parte dessa globalização, embora essa globalização esteja disponível para todas as pessoas, tá? Somente aquelas que podem consumir podem usufruir, né, dessa globalização, tá ok? Uma outra coisa que a gente também não pode esquecer, né, dessa nova ordem mundial, tá? Essa nova ordem mundial pode ser que daqui a pouco ela seja velha, tá, gente? É só surgir uma nova. Então, nessa nova ordem atual, né, a gente tem alguns países que comandam, tá? Então, a gente tem os Estados Unidos, o Japão e países da Europa. Lógico que a gente tem a China, só que a China ela entra como emergente nessa história aí, porque lá no início ela não era isso tudo não, mas emergiu bastante. Tudo bem? Tudo bem então? Então vamos lá? Vamos para a União Europeia? Vamos lá. União Europeia. O que a União Europeia tem a ver com globalização? A União Europeia tem a ver com globalização porque uma tendência da globalização é a união de blocos. E nada melhor do que falar desse gigante que é a União Europeia. Lembrando também que a União Europeia ela é um dos países, né, um dos comandos aí dessa nova ordem mundial. Não um dos países, né, porque são muitos países na União Europeia, 28 ou 27, alguma coisa assim. Então a gente fala aí um pouquinho da história da União Europeia, que a União Europeia ela se inicia com o Benelux antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, tá? Ela se inicia com o Benelux, depois vem o CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e depois CEE, Comunidade Econômica Europeia. Só então ela vira União Europeia. Ela vira União Europeia no Tratado de Maastricht. Tá? Então, o Tratado de Maastricht ele foi extremamente importante porque foi ele que criou o maior bloco do mundo, ok? Então, vamos lá. Falando ainda sobre a União Europeia, tem um trama, né? Um drama, vamos falar a verdade, né? Muito grande. A gente viveu aí alguns anos sobre o tal do Brexit, né? Que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? E realmente foi confirmado, o Reino Unido conseguiu sair, né? Foi uma votação, eles fizeram um plebiscito lá no território deles, foi uma votação muito apertada. Então o Brexit aí é a saída dessa grande potência, né, da União Europeia. Vamos falar um pouquinho da China, né? China que é, sim, uma das comandantes na nova ordem mundial, só que a China, gente, ela é emergente. A China a gente tem que estudar muito ela, porque em 1980 ela não era nada. Eu quero saber o que ela fez. Então, assim, são estudos e estudos em relação a tudo que a China fez, né, no país deles para eles tornassem essa potência. Então, ela está como ordem mundial, né? Ela tem uma política que é só dela, tá? Que é socialismo de mercado, porque normalmente você é socialista ou você é capitalista, né? Comunista também, né, e tal. Mas a China ela é socialista de mercado, socialista para a política e de mercado para a economia, tá bom? Então a China, com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, tá? Abriu as suas áreas econômicas para o estrangeiro. Então, pessoas poderiam ir para lá e instalar indústrias de outros países nos locais chamados de ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Tá? Essas zonas econômicas especiais, porque a gente está falando de dois sistemas econômicos, né? A gente poderia lembrar um pouquinho de Berlim, né? Berlim ficou dividido, né, em dois sistemas econômicos, um capitalista e um socialista, e para tentar diminuir ali o problema, eles criaram um muro. E a China, o que ela faz, já que ela tem dois sistemas ali, né? A China, para impedir o acesso das pessoas, para poder ter um controle maior sobre esse capitalismo que está dentro da China, ela criou as EEs estrategicamente no litoral, tá? Então as EEs se localizam no litoral da China para controlar esse capitalismo e também facilitar a exportação e importação de produtos. Tudo bem? Vamos lá então? A industrialização, a gente sabe que tem a primeira revolução industrial, segunda e terceira revolução industrial. A gente não pode esquecer dos países que são clássicos e dos países que são tardios, tá bom? Então a pioneira foi a primeira, foi a Inglaterra. A Inglaterra foi a primeira na industrialização. Ela tinha
muito dinheiro, né, muito capital. Ela tinha também a matéria-prima, que era o carvão, né? E as invenções foram acontecendo lá, né? Uma das primeiras inovações que a gente tem na primeira revolução industrial é a locomotiva, né? São as máquinas a vapor. Então, pronto. Primeira Inglaterra, dali disseminou para a França, para os Estados Unidos e para uns outros países. A gente vai ter também a segunda revolução industrial, tá? Que aí algumas transformações aconteceram nessa indústria. Essa indústria não precisa funcionar somente a carvão, porque eles descobriram que o petróleo também é um grande produtor de energia, tá? E uma outra coisa também na segunda revolução industrial é a geração de energia por meio da hidrelétrica, tá bom? Então foi essa aí a matéria-prima utilizada na indústria, tá? Evoluiu bastante. E inovações? Inovações, a gente tem milhares de inovações na segunda revolução industrial. A gente tem aí o telégrafo, né, que é aquele código Morse. A gente tem telefone, rádio, televisão e até mesmo o automóvel. O automóvel surgiu na segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial? O que é a revolução industrial? A terceira revolução industrial. Tem que ter um pouquinho de atenção ao nome, porque a terceira revolução industrial ela também é chamada de terceira revolução técnico-científico-informacional. Isso quer dizer que ela não é só uma revolução na indústria, mas é uma revolução na técnica, na ciência, na informação e tudo mais. Então, eu tenho inovações no campo da biotecnologia, da medicina, da tecnologia, da informática, da indústria, da robotização, nanotecnologia, a gente fala assim de uma infinidade de coisas. Então, eu acho que é mais justo chamar essa terceira revolução industrial de terceira revolução técnico-científico informacional. É um pouquinho complicado, é um nome maior, né, mais robusto, terceira revolução era melhor, mas eu concordo com o geógrafo Milton Santos que decidiu aplicar esse nome a essa nova revolução industrial. Entre as revoluções industriais, a gente tem também a DIT. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que DIT é Divisão Internacional do Trabalho, tá? Ó, seria isso aqui, ó, Divisão Internacional do Trabalho. E o que é a Divisão Internacional do Trabalho? A Divisão Internacional a divisão do trabalho, se a gente fosse pensar assim, no sistema de uma empresa, de uma casa, cada um faz uma coisa, né? Até mesmo na instituição escolar, cada um tem a sua tarefa. Né? Uma pessoa faz isso, a outra faz aquilo, a outra fica na secretaria, a outra é aquilo do marketing, outro tem de telefone. Cada um tem a sua divisão de tarefa, tá? Mas e a divisão de tarefa do mundo? Quem faz o quê? Aí é a divisão internacional do trabalho. Então eu vou colocar assim uma relação de colônia e metrópole, tá? A gente tem a primeira, segunda e terceira DIT, tá bom? Então vamos lá para a primeira DIT. A primeira DIT foi lá nas grandes navegações. Então a primeira DIT, o Brasil, vamos citar o exemplo Brasil e Portugal. O Brasil, então, ele era uma colônia. Portugal era uma metrópole, ok? Então o Brasil enviava o que para Portugal para produzir? O Brasil enviava matéria-prima. E Portugal enviava o que para o Brasil? Produtos manufaturados. Aí você vai falar assim, produtos manufaturados é artesanato, espelhos, tecidos feitos à mão, tudo isso, porque não tinha ainda a indústria, tudo bem? Vamos para o segundo momento, as coisas mudam e as relações internacionais também vão mudar, tá? E aí a divisão internacional do trabalho também muda. Vamos para a segunda DIT. Segunda DIT, então, a gente tem junto com a Revolução Industrial. Junto com essa Revolução Industrial, então, eu vou ter uma nova divisão internacional do trabalho, onde o Brasil, que é uma colônia, continua enviando matéria-prima. E a metrópole, que é Portugal, volta para a gente o quê? O que eles vendem para a gente? Produto manufaturado? Não, agora eles vendem produtos industrializados. Tudo bem? Então, o que mudou nessa relação de trabalho? Só a forma, só o produto, né, que chega até a gente, que agora é industrializado, chega em mais quantidade. Ai, ai. Vamos então à terceira DIT, a atual Divisão Internacional do Trabalho, tá? A nova Divisão Internacional do Trabalho. Sabe esse negócio de mandar matéria-prima e de voltar produto industrializado? Opa, cansei disso. E agora, então, eu vou mandar a indústria lá para esse local, já que eles têm muitas pessoas para consumir, né? Muito mercado consumidor, muita mão de obra, matéria-prima, energia, leis fracas,
tanto no ambiental quanto no trabalhista, tudo isso aí é fator que atrai indústrias. Então, sabe o que acontece agora nessa divisão internacional do trabalho? Portugal não precisa mais produzir tecidos, não precisa mais produzir roupas, calçados, automóveis. Então ele joga Portugal, que seria aí no caso a nossa metrópole, mas seriam os países maiores do mundo que tiveram comando no mundo, como os Estados Unidos, países da Europa, Japão e tudo mais, joga essas multinacionais para tudo quanto é lugar no Brasil, no país, tá? No mundo, tá bom? Então ele implanta aí multinacionais, espalha ela por todos os lugares do mundo. E ele, gente, o que eles ficam fazendo? O pessoal deles trabalha com o quê? Então, o pessoal deles vai trabalhar agora com o desenvolvimento da tecnologia, tá? Com a ciência, tá? Com tudo o que for da indústria de ponta, porque a gente tem 3 segmentos industriais, o tradicional, o moderno e o de ponta. Então, o de ponta vai ficar aí no comando dos países desenvolvidos. Essa é a nossa DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Não fala mais sobre colônia e metrópole na nova DIT, tá? Mas fala de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Você já sabe onde a gente se encaixou aí, né? Não foi no desenvolvido, foi no em desenvolvimento. Exatamente. Vamos então ao cenário atual da Europa, berço de industrialização, como a Europa está hoje, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar é da Inglaterra, né? Porque ela foi berço de industrialização. A Inglaterra continua assim como uma grande potência industrial, porém houve uma desconcentração industrial. Primeiro, tudo se concentrava em Londres, né? Que era o berço da industrialização. Sai de Londres e começa a se desconcentrar e vai se concentrar na Inglaterra inteira, tá? Então a gente vai ter aí outros tecnopolos surgindo na Inglaterra, porém Londres fica mais comercial, tá bom? França tem uma diversidade de indústrias enormes, tá? Mas a campeã atualmente da Europa é a Alemanha. A Alemanha possui muitas indústrias. Tudo bem? Eu acho que faltou falar da terceira revolução industrial. Aqui, ó, na terceira revolução industrial, as invenções a gente não precisa dizer, né? Mas sim a matéria-prima utilizada, porque a matéria-prima utilizada na primeira revolução industrial foi o carvão. Na segunda revolução, petróleo e energia elétrica, né? E na terceira revolução industrial, a energia são as sustentáveis, né? As mais atuais agora, que são eólica, solar, geotérmica, maremotriz, biocombustível e tudo mais. E aí, gostaram? Gostaram ou não gostaram? Estudem muito bem para a prova de vocês, tá? E se você é um estudante que caiu aqui de paraquedas no nosso canal, se inscrever, dá o seu like e escreve um comentário do que você achou. E aí, tudo bem? Canal Gel by Dual vai ficando por aqui. Bye, bye!